Estamos aqui no findar do mês de julho de 2026 com o ilustre livreiro e amigo José Ferreira, um dos poucos alfarrabistas e esoteristas em Portugal. Talvez mesmo, não direi único, porque hoje em dia já há gente nova que vai aparecendo, interessar-se um bocadinho, o Paulo Andrade e outros, não é? Mas qual é a sua visão? Começou há quantos anos aqui a trabalhar? Eu? Sim. Eu estou cá há 40 anos. 40 anos. Portanto, o que é que sente desde 1980 e pouco até agora? Qual é a mudança em termos de apreciação do esoterismo? Há mais gente? Há mais profundidade? Qual é a sua ideia? Continua a haver pessoas interessadas com regularidade que procuram livros e procuram ter aquilo que foi publicado e que são obras de referência. E as obras de referência vendem-se sempre. Bom. De autores clássicos que estão sempre a ser reeditados. E, portanto, o que se pode dizer é que diminuiu o leque das pessoas que compravam. Também é verdade que muitos que compravam tinham um dinheiro que o orçamento era mais largo e compravam mesmo, muitas vezes nem liam, não era só para adquirir. Para colecionarem, não é? De certa forma. De poder ler quando tivesse oportunidade. Essas pessoas geralmente deixaram de comprar e hoje só compram aqueles mesmos que estão interessados na matéria e procuram obras de referência, obras de autor, porque o livro vale pelo autor, independentemente do tema que trate, não é? Sim. Agora, e quais são assim os autores de referência que se lembra e que valoriza mais? Os autores de referência, há vários, não é? Mas uns são mais credíveis que outros, embora que todos tenham algumas deficiências, não é? Porque não há nenhum escritor, mesmo no campo do esoterismo, que arranja toda a área do esoterismo. Claro, claro. A área do esoterismo é muito abrangente. Abrangente e complexa, não é? Complexa. E a linguagem é uma linguagem que nem todas as pessoas se entendem. Exato. Porque não sabem o significado das palavras e, portanto, têm mais dificuldade em entender, não é? E não há dúvida nenhuma que estas matérias são matérias, poderíamos dizer, matérias do espírito que só sendo aprofundadas é que a pessoa retira qualquer conhecimento, não é? Qualquer interpretação. E que obras é que acha que permitem aprofundar mais ou que dão mais pistas para o aprofundamento? Há assim alguns autores ou algumas... O que é que sentiu ao longo dos anos? Geralmente há muitas obras que são obras de referência e que são traduzidas para o português, não é? Exato. E estes são procurados tanto em Portugal como na Espanha, como na França, como em inglês. E diga lá alguns nomes, diga lá alguns dos nomes ao longo destes anos que se lembra mais. Olha, eu vou-lhe dizer, porque a minha memória não é assim muito... Já tão firme. Pois, mas eu tenho aqui uma referência, não posso... Já escreveu aí num papelinho já. Alguns dos nomes, boa. Já, os nomes mais abrangentes. Sabes a lavandaria que tem lobby do Pingo Doce? Tem mais abaixo, tem lá E há aí uns 15, 20 que... Uns 15, mas diga só um ou dois assim, não procure o papel, diga assim só dos que se lembra, sem ser exaustivo. Diga lá 3 ou 4 ou 5 nomes, os que vendem mais. Os que se vendem mais, não é? Sim.
Vendem mais e num sentido de serem razoáveis, porque, como disse, sendo uma linguagem complexa, também há muita coisa assim simplificadora New Age. Se fosse para pôr na ordem, eu punha em primeiro lugar o Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, boa. O Fernando Pessoa, para mim, superou todos os outros, não é? Sampaio Bruno. Sampaio Bruno também, mas Não- são autores que são esquecidos. Sim. E tem poucas referências ao esoterismo, lá fala nas experiências, tem o encoberto, tem assim umas coisinhas. Isso é mais da corrente da filosofia Portuguesa, como o Leonardo Coimbra também tem. Agora, outro grande autor que eu considero é o Leonardo Coimbra. Leonardo Para Coimbra. mim, é do Ainda melhor, gosta mais, eu também gosto bastante. é do melhor. A outra é da Lila Pereira da Costa, Exato, essa que sim. é também uma senhora que a coreografia sagrada é um livro fabuloso. Fabuloso, muito bom, E muito bom, muito bom. todos os outros livros que ela escreveu. É verdade. E ela tem uma particularidade, é que pertence nasceu na mesma freguesia em que eu nasci. Ah, sim, bravo. São Miguel de Lobrigos. Que eu estive lá muitas vezes na Agora- casa dela de São Miguel de Lobrigos. Exatamente, agora não sei qual é a data de nascimento, se calhar também é a mesma. Eu tenho a impressão que ela anda para 1900 e pouco. Eu nasci em 1938. Ela era mais velha. Agora, Pois é. temos o Medeiros, que também tem bastante procura. O Manalenes, o Zé Manalenes, tem alguma procura, mas ele não é muito conciso naquilo que diz. Pois. É um bocado dispersa-se Ou não é muito profundo, não é? Talvez, não e é? por vezes confunde as situações, Sim. na minha perspectiva. Exato. Depois temos o António Telmo, que eu acho que também é o outro livro, não dá bolota com perdigota. Portanto, toca muitos temas interessantíssimos, mas não os aprofunda. E Pois. muitas vezes revela falta de conhecimento. De conhecimentos, das pois. fontes. Afirma com força, mas não tem tanto conhecimento, não é? Exatamente. Pois é. Mas teve muitos seguidores, não é? E ainda tem hoje em dia, não é? Exatamente. Pois. Agora, Aquele Mário Sá, acha que foi o Mário de Sá teve algum conhecimento? O que é que lhe parece? o Mário de Sá é um caso único. Ele escreveu obras muito. Sim, aquele Evangelho de São Vito, E por não exemplo, só, e e não o Homem só, Novo e as Memórias Astrológicas de Camões, A Lusitânia. a Lusitânia Sá. Os Memórias Saco. Astrológicas de Camões. Olha, E o outro livro que é A Invasão dos Judeus. também esse que mete lá o Fernando Pessoa e tudo. clássico, e que efetivamente ele. O quê? Entra, então pergunta, eu estou a filmar, não posso cortar. Volto daqui a pouco. Não posso. Pois, É. exato. Esse também é um livro polémico, está ali com aquela fotografia do Fernando Pessoa que aparece lá no livro dele, é aquela. Pois é, era um homem curioso. O Reinaldo Ferreira também escreveu assim umas coisinhas, mas também era. Isso era mais para o lado cómico, não é? Sim, era um bocado maluco, era um bocadinho. Não era para levar a sério. Agora, o João Antunes foi um homem importante, não é? Exatamente. O João Antunes foi Esse foi um homem muito importante na época, não Foi é? um indivíduo que escreveu muita coisa. Então, pois. E eu tomei conhecimento das obras do livro dos Templários. Ele dá informação muito completa sobre o assunto. Ali naquelas notazinhas, exato. Exatamente. Sim. Foi um indivíduo que dedicou uma vida inteira. Era um advogado e estava ligado com a Sociedade Teosófica e com o Espiritismo e com o Gnosticismo, estava com tudo. Pois foi um homem importante, não há dúvida. Só um minuto, eu vou ver aqui. Houve também o Ângelo Cabral, também foi um homem que também teve algum trabalho. O Isidoro dos Santos chegou a conhecer ali dos Estudos Psíquicos Editor ou não? O Isidoro dos Santos. Isidoro? O Isidoro dos Santos tinha ali os Estudos Psíquicos Editora na Rua do Salitre. Desse não tenho conhecimento. Tinha a editora de Estudos Psíquicos. Também era um homem interessado, se bem que fosse mais o Espiritismo, mas o Espiritismo naquele princípio do século foi muito importante também, não é? Sim, teve muita influência, mas agora o assunto está arrumado.
Está arrumado porquê? Qual é a sua ideia? Procura o espiritismo. Já não, mas em termos de livros, mas porquê é que acha que está arrumado? Acha que já não tem nada para transmitir eles, ou os livros deles, ou houve ali um excesso Na de... época foi importante Pois, porque foi o despertar do estudo dessas matérias. foi esse e depois, pouco depois o ocultismo do Papus, não é? Exatamente. O Eliphas Levi, Eliphas são Levi. autores que ainda vendem aqui um bocadinho, não? Esse, Ainda se vende, ainda se vende. Ainda é procurado. Pois é. Eu tinha aqui duas obras de referência. E o René Guénon, que já é a linha... Outro clássico, não é? Que tal? O que é que lhe parece o clássico? Tinha Também muito procurado. muito procurado, é? É outro autor que é muito procurado. E o Júlio Évola, também ou não? Esse nem tanto. Não tanto. Mas, Mas também é um autor de referência, não é? sim, sim. E aquele famoso Cioran, também tem ideia dele ou não? Também tem muita importância a questão do Renascimento. Tem muita importância. Agora o Fernando Pessoa realmente deixou a mensagem que parecia um livro-chave, não é? É o livro-chave, não é? Tem ali o seu pequeno santuário dedicado aos templários, os cavaleiros templários. Qual é a sua ideia destes movimentos templários que há agora cá em Portugal, etc. E estes autores que têm publicado trabalhos sobre eles? O que é que acha? Passou-lhe por aqui algum trabalho já valioso e bom ou não? O que é que acha? Tem alguns, aquele do António Silva, alguns dele estavam no monte. Porque do António Macedo, não. António Macedo também. Pois. Esse também era um bocadinho. Templários. O principal, Lima de Freitas. Lima de Freitas também era Lima bom. de Pois. Freitas é Também. uma coisa Esse também é muito bom a nível, sobretudo, da geometria. é uma coisa fora de série. É verdade. É uma coisa fora de série. Está a ver aí os templários, a zona de templários. Já este indivíduo que é este é o Pedro Silva. Pedro Silva. Tem vários. E já conheceu? Já veio cá entregar os livros dele e tudo, Não, ou não? ele Não, não. nunca veio, nunca veio. Nunca vi. Parece que é Tomar, não é? É. É bom, é um bom autor. Parece-me. Exatamente. Boa. Mas, portanto, ao nível de o que é que pensa que esses livros têm influência na grande alma portuguesa, na alma coletiva portuguesa, ou isso é uma coisa morta que está para trás? Qual é a sua ideia? O problema é o seguinte: nós, quando estamos a estudar a história de Portugal, ou estudamos os factos e fixamos nos factos, nas narrativas e nos documentos e nos testemunhos. Outra coisa é a história mítica. A história Exato. mítica não precisa dessas coisas, não é? É uma hierohistória, como dizia o Corban, não é? Boa, exatamente. Agora, a história mítica tem a ver com as tradições e com Os mitos. os mitos, é preciso interpretá-los, sabê-los Exato. interpretar. E com as tradições que vêm do passado e qual foi o enquadramento de Portugal em relação a esses movimentos. Exato. E, portanto, acha que é um fundo que está sempre invisível e que pode ser atualizado por qualquer pessoa deste... E temos que ver também que a civilização árabe na Península Ibérica deixou muita coisa de misticismo Tradição. que depois foi aproveitado. Depois temos a mística judaica, não é? Também, pois. É uma outra área muito importante. Duas áreas, Só que em Portugal, não, a não ser o António Telmo, mais ninguém se dedica a isso. aquela que eu lhe mostrei, a Fiamma também se interessou Boa. bastante. Pois é. Fiamma? A Fiamma, sim. Mas o que é que ela escreveu?
Esses livros têm todos muita coisa sobre a cabala e sobre a eu tradição. já tive a ver, Tem. bastante. Ela interessou-se Mas muito. quer dizer, mas monografias só sobre cabala Não. Não há Em Espanha temos aquele Mário Sanz, que tem feito trabalhos bons. Não é? E depois temos o Atienza, Matienza, que também esse desbravou muita coisa, é verdade. muitos mitos da Península Ibérica. É verdade. E ir relacionando com a arqueologia, Com os celtas, com isto, com os as celtas várias e tradições, as os templários. e as várias etnias. E portanto acha que existe aqui Agora, em Portugal uma tradição. Que é o Paulo Olsão, Pois, mas é claro, ele até pode ter mérito em muitas coisas que publicou. pois. Só que aquilo é uma manta de retalhos. É uma manta de retalhos, pois. Não se pode dizer que é obra de autor. Não, acha que não, que é Embora muito. que os conteúdos são bons, mas não é obra de autor. Pois, apanhou tudo aqui e acolá, acha que é. Exatamente. Pois é, E fazem a compilação. pois é, compilam sempre É muito apenas. parecido com o José Rodrigues dos Santos. Bem, assim ainda deve ser pior, não é? Muito pior, não é? Eu nunca li nada do Rodrigues Santos, o Paulo ainda falei com ele uma ou duas vezes, ainda conheço um bocadinho, mas julgo que são áreas diferentes. O Rodrigues Santos também entrou no esoterismo um bocadinho, não é? Já ou não? Não. Não. Bom, Não, mas vai buscar, foi buscar o Código da Vinci, foi buscar certos temas que estão na moda. pois, Está claro, ele deve ter indivíduos que fazem compilações, tiram daqui, tiram dali. e então hoje em Agora dia. veja só, no Código da Vinci, o indivíduo que escreveu, que é O Dan Brown, Dan Brown, fala na ordem do Priorado de Sião, do é? Priado Social. Exato. Agora isso é uma treta, nunca existiu. Pois não. Agora o que é que ele fez? Foi buscar em cada século o indivíduo que podia ser enquadrado dentro Para ser o grão-mestre. para ser o grão-mestre. E hoje já se cita o Dan Brown sobre o Priorado de Sião como sendo uma fonte histórica A grande autoridade. e da autoridade. Então vai ser a inteligência Quando, artificial. na realidade, aquilo É um do- blefe. E vem daquele século XIX, daquele francês, o Paralapé, ou lá que Agora, era. não podemos confundir esse indivíduo com Humberto Eco. Claro. Humberto Eco é diferente. Sim, ele tem Aquilo muito que mais ele escreve conhecimento. é fundamental. Exato. Não tinha um misticismo, nem uma abertura ao mundo espiritual, mas tinha muito Mas conhecimento. tinha, então E inteligência. Ele no livro que ele escreveu, ele fala de Tomar, que ele fez uma viagem a Tomar. Até tomar e tudo. E pois. tem lá um capítulo, que é o capítulo 6, que fala na viagem que ele fez. E o que é que acha? E ele E a apanhou. apreciação que ele faz sobre Tomar. E está bem feito, pareceu-lhe boa. Enquadra dentro da mística da Idade Média e das Ah, ordens que sim, existiam. sim, Mas sim. isso é um indivíduo sério, que tudo Sim. aquilo que ele Exato. diz é factual. Portanto, o Sr. Ferreira, em relação aos templários, ainda que admitindo a hierostória e a existência de um mundo subtil espiritual que nos pode influenciar, também acha que alguns autores mistificaram demasiado os conhecimentos e os poderes dos templários, não é? Claro, ampliaram Pois. pela imaginação. Exato. Uma coisa é a imaginação, agora, quando a imaginação não é história, Exato. Nem é a história, nem é a tal imaginal, não é? é ficção. É ficção, pois. Isso há muito. Mas então, acha que os templários hoje em dia ainda têm uma missão? Ainda há uma linha de ensinamentos deles? Bem, Qual é a sua eles ideia? podem ter uma missão, só que não há, as instituições não fazem um enquadramento Pois. dessas pessoas, não é? E na altura em que eles existiam eram reconhecidos como ordens Exato. de cavalaria e de defesa dos cruzados, etc. E tinham... Ora, o Fernando Pessoa, um dos objetivos Agora, o Fernando Pessoa diz que ainda foi iniciado numa ordem templária, Está a ver, pois que é. tinha sido distinta. Agora, como é que se explica isso? Exato. É uma grande pergunta esotérica, não é? Exatamente. Pois é. E para ele dizer isso, é porque na realidade ele chegou a essa conclusão. Sim, E o da pessoa não era assim
no fim da vida e no testamento não podia estar a mistificar tanto. Não devia estar. Ele não era mistificador. Não devia estar a mistificar tanto. Ele no sebastianismo andou ali a tirar... Porque ele dizia que a metafísica era uma consequência de estar mal disposto. Mas era um termo de metafísica também, não a metafísica do René Guénon e do Évola. Não, o problema é que existem entidades supra-humanas que ele conhecia e sabia. Teve E há alguns... muitos que se metem nesses campos. nesses estudos e nesses campos e só fazem asneiras, porque não se brinca com entidades. Sim, completamente. Não se brinca. E Isso. ele tinha muito cuidado com isso. Sim. Aquele Raul Leal também andou lá metido, não é? É outro esoterista também um bocadinho daquela época, não é? O Raul Leal tinha problemas. Sim, tinha problemas psíquicos fortes também, tinha. E uma pessoa que tem problemas psíquicos, de uma forma geral, tem tendência para ser visionário. Para ser visionário no mau sentido da imaginação e não da realidade. Exatamente. E ser apanhado pelas tais entidades. Exatamente. Pois. E, portanto, esses autores, embora tocassem os assuntos, não os tocaram de forma correta. Pois. E, portanto, não servem de... Mas quem é que estudou na altura de forma correta? Também não havia muito. O Fernando Pessoa já tinha uma bibliotecazinha razoável, provavelmente era um dos que tinha a melhor biblioteca, mas era muito insuficiente, tinha muita maçonaria, isso sim, e das ordens mágicas um bocadinho, Crowley, etc. Mas também não são autores de uma perfeição total, não é? Claro. Portanto, ele também teve as suas limitações na bibliografia, Mas não é? procurou abordar todos os campos do conhecimento. Bastante, isso é. Portanto, E era um gênio de inteligência e de sensibilidade, não é? Isso não há dúvida. Exatamente. Agora, a sua captação do espiritual é muito boa para aquela época, mas nos nossos dias uma pessoa tem que saber selecionar muito bem entre tudo o que ele escreveu de apontamentos e de pequenas intuições, o que é verdadeiramente melhor e mais certo, não é? Isso não é fácil. E até agora pouca gente, eu tentei fazer um bocadinho, mas não tenho encontrado muita gente a saber discernir o que é que está ali de verdadeiro, o que é dele, o que é que foi influenciado pelo Oswald Wirth, ou que vem do Papus, ou que vem... Há quem defenda que vem muito da teosofia, pois ele reagiu completamente contra a teosofia, não é? Ao princípio encantou-se. Ainda a princípio... Ele diz isso na correspondência com o Márcio Carneiro. Exatamente. Sabe a diferença? Quando conta aquela impressão terrível que aquilo faz. Que o chocou. Exatamente. E ele diz que essa experiência tinha eu tido há muitos anos, quando li aquele livro do Hargrave Jennings, Os Rites and Mysteries of the Rosicrucians, que é um livro que está lá na biblioteca, que ele diz que já tinha tido essa impressão. Portanto, ele vai recuar a abertura dele ao mundo espiritual com uma experiência interior, espontânea, numa primeira leitura desse Hargrave Jennings, que é um livro que está bastante anotado por ele e que é um autor Rosa Cruz do século XIX bastante bom, não é? Esse é um autor que ele tem, aliás, cita e faz algumas anotações. Agora, tem pouca coisa do Guénon, quer dizer, nem tem lá nenhum livro. Steiner só tem lá um livro, Rudolf Steiner, também é um autor importante, não é? Mas não estava muito divulgado na época. Não, só tinha lá um que é o livro do Steiner, que é A Serpente Verde do Goethe, o trabalho que o Steiner fez sobre isso. De resto, mas fala a certa altura que os iniciados menores são qualquer pessoa que pertence à maçonaria, ou entrou na teosofia ou na antroposofia, cheguei a dizer. Sim. Chega a referir esses três, que é interessante. Estavam ligados, não é? Tinham ideias em comum. Ideias em comum, exato. E era o que havia na altura, era o que havia mais na altura, não é? Agora, nos nossos dias há uma oferta tremenda, não é? Isto, o New Age, e os anjos, os tarós, e as curas, e as canalizações, e o Rodrigo Romos, e este e aquele, etc. Já lhe passou por aqui muita coisa que hoje em dia acha que é um bocadinho... Claro, que aquilo era tudo fantasioso. Já faz lembrar o Lobos em Barranco. Lobos em Campo. Que ainda assim parece que é melhor que estes todos. A vida dele no Tibete e ele nunca lá pôs os pés. Era um canalizador inglês. Exato, ele sabia era a matéria e... Mas olha que os livros dele
Eu li na altura um ou dois e mais tarde li outra vez um bocado e acho que aquilo está mais equilibrado é como aquele Atkinson, o Yogi Rama Charaka, aquele também era um americano que andou a vender água milagrosa para se safar e que apareceu como um grande yogi, não é? E os livros dele ajudaram muita gente, não é? Pois é, não, realmente, mas então destes últimos livros que têm aparecido, o que é que lhe parece, assim, destes autores, seja portugueses, seja estrangeiros? Ultimamente, a questão do... claro que a editora do Paulo Louçã editou muita coisa boa. Editou alguns do Corban, até só que editou um bom ou dois. Textos gnósticos. Tem os textos gnósticos, muito importante. Isso é um livro muito importante. O Evangelho de São Tomé, sobretudo. É aquilo, não é? E eles tinham um acervo grande de livros, agora não há nada disso. Já não há. Esses livros nem sequer foram reeditados. Pois é, pois é. Boa tarde. Olha que eu agora não posso atender. Daqui a 5 minutos, pode pousar, 5 Tá minutos bem. está a acabar, mais 5 minutos. Ok, obrigado. Posso. Portanto, a grande variedade que existe agora não significa qualidade, não é? Não é tanta qualidade. Pois é. Não há, porque na altura havia variedade e havia muita escolha, agora não há. Há menos Em até, relação ao esoterismo. às edições portuguesas, está tudo parado no campo do esoterismo. E a, O que aparece é aquilo que já está esgotado. E no reedito. e a relação da religião e esoterismo? Acha que as pessoas agora têm aprofundado mais as religiões, o budismo, o cristianismo? Estão-se a afastar mais. Estão. Estão-se a afastar mais. Portanto, seguem linhas esotéricas, mas rejeitam qualquer tipo de religião. Porque a religião é um compromisso e as pessoas não querem compromissos. Não querem compromissos mesmo, pois. E já não a linguagem talvez não seja também a mesma para esta gente moderna. E em relação à inteligência artificial, o que é que acha que isto está a provocar e o digital em relação ao próprio interesse das almas despertarem mais para o conhecimento? Agora com a inteligência artificial a coisa complica-se ainda mais. No sentido que é de serem mais manipuláveis, sobretudo. Porque a informação está lá toda. Tá. Porque a inteligência artificial não faz milagres. Eles vão buscar a informação que já existe. Têm a capacidade de a encontrar de forma mais rápida. E de a selecionar e agrupar. É isso que faz a inteligência artificial. E mesmo assim... E antigamente a gente queria saber a definição de uma palavra, tinha que ir ao dicionário. E trabalhava. Exato. Agora não. É tudo muito mais Agora rápido. carrega lá, aparece tudo. Exato. E isso, de certa forma... Diminui o trabalho interior da procura e da investigação. Desmotiva, portanto, a leitura. Exato. Eu posso lhe dizer, mais de 90% das pessoas que entram aqui na loja vêm com um telemóvel na mão, não, podiam estar dentro da saca ou no bolso, não, é na mão. E estão a tirar livros e a pôr livros com o telemóvel, não largam. Portanto, só para tirarem fotografias e depois chegarem a casa e tentarem saber. Eles pensam que a informação está lá toda, não está mais. Eu tenho gravado até agora no meu blog, pedroteixeiramotoblogspot.com. Porque é um mundo virtual, agora a malta está voltada para o virtual. E manipulam completamente. Agora, aquilo não dá garantia a ninguém. Nenhuma. Lá está verídico. As bases de dados são muito manipuladas. Uma pessoa pergunta uma coisa qualquer, eles dão uma primeira resposta superficial, rápida, parece muito certinha, mas quem sabe que nós pergunta, olha que isto não é bem assim, tem toda a razão, etc. Mas eles, ao princípio, tentam passar a mão pelo pelo e levá-las a isto e aquilo. Dizem que podem estar equivocados e não sei o que é, e pode haver problemas, que é para não dizer que eles disseram de forma absoluta. Eu já gravei 5 diálogos com a inteligência artificial em que eu aperto-os constantemente, eles estão sempre a dizer muita desculpa, tenho toda a razão, é um erro técnico. Até descobriram um termo que eles explicaram, um termo que eles usam para aquilo, são alucinações. É o termo já dentro da própria linguagem informática, alucinações, que a própria inteligência artificial produz alucinações. Quando é enganada por exemplo, várias pessoas dão uma visão superficial do autor ou do... Como? São induzidos. Primeiro, e portanto, quem faz as bases de dados influencia e a informação que lá está condiciona a resposta. Claro. Agora, a meditação, acha que tem encontrado aqui pessoas que
que vão desenvolvendo esse trabalho de meditação e de oração e de ligação com o anjo e com os mestres, o que é que tem aparecido aqui? Se o senhor perguntar noutras livrarias, ao ferramentas, recentemente está tudo em estagnação. Tá, pois. Não há ninguém a fazer trabalho de fundo. Mais fundo, pois. E a querer publicar ou a dar informação. Porque dá a ideia que as pessoas cada vez têm menos tempo e cada vez têm menos disposição. Ora bem, temos que manter a esperança. Isto está mesmo a terminar agora. Lux. Sim.